Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais esse dia, nessa quarta-feira, para nós estarmos meditando na palavra de Deus e também orando pelas nossas famílias. Sim, nós estamos refletindo sobre a biografia de Samuel, esse homem que foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel. E hoje nós vamos ver a famosa história sobre quando Samuel, ainda pequenininho, na casa do Senhor, começou a literalmente ouvir a voz de Deus. Vamos refletir sobre como Deus fala com cada um de nós, como nós podemos desenvolver essa habilidade de discernir as palavras do Senhor e assim, obedecendo, sermos abençoados como Samuel foi. Samuel marcou um período, ou dividiu um período, na verdade, na história de Israel, em que antes o Senhor raramente falava, as visões eram poucas, e depois de Samuel ele ficou confirmado como um profeta do Senhor. Ele trazia direções, inclusive ele foi aquele que estabeleceu os primeiros reis de Israel, um profeta de confiança, um homem honrado pelo povo e honrado diante de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, é uma leitura bem curtinha e ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Vamos orar pelas nações, vivemos um período de tanto conflito, de tanta tensão política e também militar ali no Oriente Médio. Então vamos nos unir para orarmos juntos. Nós convidamos a ficar conosco até o final dessa live. Sim, Pai, muito obrigado por esse novo dia. Nós te adoramos, Pai. Exaltamos o teu nome, dizemos que só o Senhor é Deus e não há nada que se compare a ti. Nós colocamos as nossas vidas e famílias diante de ti e esse momento, Pai, devocional. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, falar conosco, tirar, Pai, qualquer tipo de bloqueio e que nós possamos aprender, Pai, com a tua palavra e saber que o Senhor é o Deus que fala conosco, é o Deus que quer se comunicar conosco, Pai. Ensina-nos a ouvir a tua voz e nós queremos dizer, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir o Senhor. Os teus servos estão te ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração que eu e a Rafa sempre repetimos diante do Senhor, que Ele nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração com entendimento. Hoje vamos ler então 1 Samuel capítulo 3. Diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, observe como esse capítulo começa tão diferente de como ele vai concluir. Diz que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, respondeu: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou: Samuel? E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, o que significa que Samuel, como um menino, ainda crescendo, aprendendo, não estava acostumado a ouvir e a discernir a voz do Senhor. Cada um de nós podemos nos identificar com esse momento da vida de Samuel em que queremos aprender a ouvir e discernir a voz do Senhor. E isso não tem idade. Samuel aqui estava pequeno, que ele já estava ministrando na casa do Senhor. Sim. Mas não importa qual a idade que você esteja, Exato. Sempre há um momento onde nós conseguimos discernir melhor a voz do Senhor. E para cada um de nós, esse discernimento vem de forma diferente, única. Que Deus fala de forma única com cada um de nós. Assim como eu, da forma que eu converso com o Tiago, talvez é da forma diferente, com palavras, com expressões diferentes que eu converso com você, se você me conhece, que está aí do outro lado. Então Deus tem uma forma única de conversar com cada um de nós, de falar, de nos chamar, de estar tendo essa comunicação como Ele está aqui ensinando a Samuel. Sim, se eu pudesse resumir em 3 maneiras, talvez eu diria que algumas pessoas ouvem o Senhor, outras pessoas têm mais visões e outras pessoas costumam ter mais sonhos.
E é lógico que pode ser que você, no seu relacionamento com Deus, já tenha desenvolvido duas ou talvez as três maneiras. Mas quando nós vemos na palavra de Deus como Deus se revelou aos seus servos e como ele se relaciona conosco hoje, provavelmente Deus vai se revelar a você ou através da sua palavra, ou através de visões, ou através de sonhos. Deus falou não apenas com seus servos, heróis da fé, mas também com líderes políticos importantes, como, por exemplo, na época do Egito, na época do Império também da Babilônia. Deus revelou a homens que tinham influência, que tinham liderança mundial ou sobre aquela grande região através de sonhos, também através de palavras e através de visões. Então a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada, não era algo costumeiro com que Samuel já estava habituado a lidar. No verso 8, então, pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se, e se ele chamá-lo, fale. Diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse, ele obedeceu aquilo que foi a orientação de Eli. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Deve ter sido um momento muito especial e emocionante, né, para Samuel. Certamente. Então o Senhor disse a Samuel... Foi assustador também, que a gente vai ouvir agora. Sim, o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, ou seja, vai ressoar, vai ficar notório que todos sabem que eu estou falando e cumprindo o que eu falei. Nessa ocasião, eu executarei contra Eli. Eli era esse sumo sacerdote que ministrava com seus dois filhos, Ofni e Finéias, e apesar da família de Eli não ser um bom exemplo, pela sua experiência, ele adquiriu a sabedoria necessária para instruir Samuel, que com um coração humilde e aprendiz pôde ser mentoreado por Eli. Apesar de não poder copiar o exemplo de Eli e dos seus filhos, de não poder observar a prática deles, mas Samuel foi sábio ao ouvir o conselho de um homem experiente. E o Senhor diz a Samuel: Eu executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. E Eli perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. E então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então, quando um profeta declara uma palavra que vem de Deus, quem está declarando aquela palavra e quem está fazendo cumprir aquela palavra é o próprio Senhor. Então, aqui diz, coisa mais linda, que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Amém. Eu gostaria de destacar que quando diz que todo o povo de Israel, de Dan a Berseba, Dan fica lá no norte, Berseba lá no sul. Então a palavra do Senhor está dizendo que apesar de haver 12 tribos diferentes, esse povo tinha a identidade de ser o povo do Senhor, o povo de Israel, e eles haviam reconhecido que o Senhor tinha confirmado Samuel como um profeta. Essa palavra confirmado também pode ser traduzido: Deus havia colocado fiel Samuel como seu profeta, assim como o Senhor viu que Moisés foi fiel sobre toda a casa de Deus.
diz em Números capítulo 12, também Hebreus capítulo 3. Mas a primeira vez que essa palavra aparece, essa palavra hebraica, que Samuel foi confiado como profeta, aparece lá em Gênesis 15, verso 6, tão conhecido quando diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, confiado como justiça. O que significa que Abraão creu em Deus? Abraão também ouviu as palavras do Senhor quando a lei de Moisés ainda não estava escrita, quando ainda não havia os rolos para eles abrirem, né, a Torá ou as Escrituras como nós temos hoje para ler, mas Abraão ouviu a palavra de Deus e confiou em Deus. Creu em Deus. Essa é a mesma palavra que fala aqui que Samuel foi confirmado, ou ele foi confiado, ele foi crido, estabelecido com fé como um profeta do Senhor, porque ele estava falando as palavras de Deus. Então, quando um profeta do Senhor fala, a Rafa disse, não há dúvida, muitas vezes as pessoas que estão ouvindo aquela palavra, ou a comunidade, o povo que está ouvindo a palavra do profeta do Senhor, pode até gostar ou não gostar, pode decidir se submeter àquela palavra ou não, mas não há dúvida de que aquele profeta falou palavras do Senhor. A palavra de Deus é tão curiosa, tão interessante, que ela é confirmada no coração humano de maneira que não há dúvida. Independente se as pessoas vão aceitar ou não, sabe-se com certeza, essa é uma palavra de Deus. Há uma convicção no Espírito, que o próprio Espírito de Deus traz pela graça dele para nos mostrar que aquelas são palavras dele. E Jesus disse que na sua sabedoria, Deus enviou apóstolos e profetas. Então é assim como Deus decide resolver problemas. Nós vivemos um momento de tanta tensão, de um conflito tão forte ali no Oriente Médio, como eu nunca vi no meu período de vida Israel enfrentar, e uma tensão política global se formando, como nós precisamos que esses líderes que foram dotados de autoridade pelo Senhor, toda autoridade vem do Senhor, como eles precisam ouvir as palavras de Deus, ter visões de Deus, sonhos de Deus, de modo que essa revelação seja clara. Isso é o que o Senhor está direcionando. E essa palavra vem através dos seus apóstolos e dos seus profetas. Então eu quero orar com você para que tanto nós possamos desenvolver essa habilidade de ouvir e discernir as palavras de Deus, seja através da voz do Senhor, através das visões do Senhor, através de sonhos, ou seja também, vamos orar pela liderança hoje, os líderes que têm influência mundial, que precisam de sabedoria para trazerem o reino de Deus, a vontade de Deus na terra como é no céu, e se oporem a todo o poder das trevas, tudo que se levanta contra o propósito do Senhor na terra. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças pela sua soberania, pela sua grandeza, Pai, e majestade. Amém, e sobretudo, Pai, pela sua graça. Apesar de ser grande Deus, Criador de todas as coisas, único, o Senhor se revela a nós pela sua graça e misericórdia. O Senhor abre essa oportunidade para nós termos um relacionamento pessoal com o Senhor, ouvirmos a tua voz e também poder sermos ouvidos pelo Senhor. Eu e a Rafa oramos, Pai, nesses dias em que enfrentamos tamanha tensão política e militar mundial. Oramos por Senhor, paz sobre as nações. A tua palavra nos orienta e nós oramos especialmente por paz em Israel. Que tudo aquilo que se levanta contra o propósito do Senhor de abençoar as nações possa cair por terra em nome de Jesus. Amém, que toda Senhor, tentativa de engano, de morte, sejam frustradas em nome de Jesus. Sim, nós oramos para que o Senhor estabeleça o teu governo sobre Israel, que o povo de Israel possa se voltar para o Senhor nesse momento de dificuldade, olhar para a tua face e clamar ao Senhor para mais uma vez experimentar a tua salvação. Amém, também Senhor, oramos, Pai, por palestinos e tantas pessoas ao redor do mundo que hoje estão em um momento de desespero, de necessidade, e nós pedimos que o Senhor, que é o Deus que salva, venha trazer revelação do seu amor e da sua graça, amém, aniquilando, Senhor, destruindo todo o poder das trevas e revelando a luz de Jesus para trazer amém, salvação Senhor, a todos os povos. Que cada família, que crianças e que famílias inteiras possam se voltar para o Senhor e de alguma maneira ouvir a sua voz e crer no Senhor, assim como Abraão, que não tinha um livro para ler, mas ele ouviu a sua voz e creu no Senhor. Sim, e assim ele não apenas foi feito um amigo do Senhor, mas também foi chamado para ser uma bênção para muitas nações, para amém, todas Senhor, as nações. Eu também oro, Pai, por mim, pela Rafa, por essa pessoa Pai, que está conectada conosco, Senhor, para que o Senhor nos ajude a desenvolver essa habilidade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Dá-nos, Pai, seja esse dom para ouvirmos a Tua voz ou para vermos as Tuas visões,
ou para sonharmos os teus sonhos, mas Sim, fala Pai. conosco, Pai. Nós Fala, estamos nós orando queremos ouvir por a tua ouvidos voz. que ouçam, por olhos que vejam e coração que tenha entendimento. Sim, Nós te Pai. pedimos, Pai, com ações de graças, na certeza de que o Senhor é o primeiro que deseja se relacionar e se revelar a nós, Sim, assim Pai. como o Senhor fez com o menino Samuel. Muito Envia os obrigada. teus apóstolos e os teus profetas, Pai, às nossas vidas e às nações, conforme nós precisamos hoje. Ajuda-nos a desenvolvermos a nossa habilidade de recebermos as tuas revelações Amém, com Senhor. entendimento para podermos te obedecer. E oramos, Pai, por paz mundial, pelo governo de Jesus sobre as nações, contra todo o poder das trevas. Nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia abençoado. Se você pensa em alguém que você queira compartilhar essa palavra também, continuar essa trajetória de lendo sobre, né, os reis de Israel, agora em Samuel, tantas coisas lindas nós vamos ver. Não é uma história somente para crianças. Muitas vezes em escolas bíblicas dominicais a gente lê sobre Davi, sobre Golias, tantas coisas que vão acontecer no chamado de Davi, mas é uma história para nós aprendermos e aplicarmos na nossa vida. Sim, participe conosco, convide outros também para acompanhar essa leitura e diariamente estarmos orando juntos. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração para todos que estão aí online, ao vivo conosco, todos que entraram durante esse